Está começando agora o Crosscast, o podcast da Cruz. A teologia da cruz ao alcance de todos. A apresentação, Pastor Carlos Elias de Souza Santos. Produção, Ministério de Comunicação da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, Rio de Janeiro. Olá, querido convidado, querido ouvinte, querido telespectador do nosso Crosscast. Estamos aqui mais uma vez transmitindo aqui direto do templo da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, mais um episódio do nosso Crosscast, o podcast onde nós procuramos transmitir a mensagem da cruz. Ultimamente eu não posso nem dar bom dia, nem dar boa tarde, nem dar boa noite, porque de fato eu não sei agora qual horário que você está acessando o nosso episódio. A verdade agora é que o Crosscast é multiplataforma. Estamos no YouTube, provavelmente você vai acessar na segunda-feira de manhã. Estamos agora no Spotify, você tem um novo horário para lançar no Spotify. Você pode estar ouvindo a gente pelas ondas da rádio aí no sábado, então eu não sei. Então para você que está entrando agora nesse episódio, entendendo bem a agenda do Crosscast, onde vamos transmitir a mensagem da cruz, o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite. Seja bem-vindo ao nosso 59º episódio. Que privilégio, não é? Um projeto simples que começou aqui de forma simples na primeira igreja, está chegando ao 59º episódio. E já é o terceiro episódio da série Motoclubismo. Particularmente eu estou muito feliz porque começamos esse episódio sem muita perspectiva de como seria a aceitação de um assunto como motoclubismo, evangelização, né, sobre duas rodas, num programa onde trabalhamos basicamente teologia e mensagem da cruz. E caiu muito bem. Todo mundo entendeu, gostou da proposta e tem entendido que motociclismo, motoclubismo e evangelização são de fato uma linguagem muito relevante que combina aí com o ministério da igreja contemporânea. Então hoje o nosso 59º episódio tratará de um tema muito especial. Vamos lá, o tema de hoje: motoclubismo e peregrinação, uma estratégia de evangelização. Sim, uma estratégia de muitas, mas uma estratégia de evangelização. O convidado de hoje é alguém muito especial. É a terceira participação do nosso convidado em nosso Crosscast. E ele vem trazendo para a gente o seu know-how, a sua experiência como alguém que dirige um motoclube. Ele é, na verdade, o diretor de um motoclube em nosso bairro. O convidado de hoje é Caio Marcos, deixa eu ver aqui direitinho, Caio Marcos Lames Silva. Quase que me senti aqui no Gladiador, né? No Coliseu Romano. Caio Marcos Lames Silva. Ele é o presidente regional do Motoclube Falcões de Cristo. O motoclube já existe há mais de 7 anos, está atuando aí já há 7 anos nesse modelo, né, de fundação e funcionamento. O nosso Caio, como nós chamamos aqui na igreja, Caio Lames, o querido Caio, ele é graduado e pós-graduado em Educação Física e também mestre em Ciência da Motricidade Humana, concluiu seu mestrado em 2006. Um homem experiente, com 7 anos de experiência em motoclubismo, já 2 participações anteriores aqui em nosso Crosscast, e é com esse convidado que pretendemos fazer um programa muito abençoado, muito especial, discutindo um tema muito essencial. O projeto de peregrinação, que é um projeto comum dentro do motoclubismo, mas que um motoclubista associado no motoclube cristão pode usar e aperfeiçoar como estratégia de evangelização. É isso que a gente quer conversar aqui hoje. Como é que vamos fazer isso? Ouvindo o Caio. O Caio vai dar seu boa noite ao pessoal que está de casa, seu boa tarde ao pessoal que está de casa, o seu bom dia ao pessoal que está de casa, vai se apresentar e falar um pouquinho da sua expectativa como convidado pela terceira vez. É porque é bom. Se veio, gostou, voltou, né? Porque é bom e está feliz. Caio, seu boa tarde, seu bom dia, seu boa noite, pessoal que está de casa, e sua expectativa no 59º episódio. Você que participou de um dos primeiros, está ficando velho. Já está voltando para a 59ª edição. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. É realmente um prazer muito grande poder estar aqui. É excepcional poder perceber o quanto essa igreja PIB Campo Grande abre as portas para um assunto que muita gente ainda não conseguiu entender. Eu costumo dizer que o motociclismo, o motoclubismo cristão já está há 25 anos aí na estrada, mas ainda assim tem muita gente que não conseguiu entender como é que nós funcionamos.
E de vez em quando nós somos motivos de discriminação, infelizmente. Mas isso não acontece aqui. Aqui o pessoal se permite ouvir, se permite entender, e dessa forma a gente consegue fazer um bom trabalho. Essa é a minha grande expectativa, que seja sempre assim. É um prazer muito grande, pastor, poder estar aqui pela terceira vez. Que alegria, que bom, fico feliz. Muito obrigado aí pela sua presença. Eu tenho grande expectativa nesse programa. Quero agradecer a equipe que vai trabalhar conosco hoje, nosso irmão Claudenir, Carol Coplin, né? Rodrigo Maia, aqui nos estúdios, Cauane, querida Cauane, que agora ficou mais velha recentemente, né? E está inaugurando o seu primeiro programa aqui, depois de fazer um brilhante, magnífico e maravilhoso aniversário. Caio, a gente não faz nada aqui sem orar. A gente vai orar, pedir a bênção do Pai e vamos abrir o 59º episódio. Vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus e amado Pai, abençoa-nos, Senhor, nesse 59º episódio e nos ajude, Pai, a conversar um pouco sobre essa coisa maravilhosa e especial que não somente é o motoclubismo, também é a arte do motociclismo, mas a ideia aqui no Crosscast, a perspectiva dessa peregrinação do motoclubismo como uma oportunidade de evangelização. Dê sabedoria ao Caio, toma a mente dele, seja misericordioso aqui também, ó Deus, com o teu servo pastor que dirige o projeto, e que essa conversa possa abençoar muita gente. A nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, pessoal, vamos ao primeiro bloco. Crosscast, o podcast da Cruz. Bom, antes de entrar no primeiro bloco, só lembrar. Primeiro, você que não está inscrito no canal, por favor, inscreva-se aí no canal. O pessoal da produção está colocando um videozinho na tela para você perceber que você tem que se inscrever no YouTube e ativar o sininho para receber as notificações do programa. Senão, toda segunda-feira, 10 da manhã, quando ele entra aí no lançamento da estreia, você não fica sabendo. E depois também, quando a gente faz recorte, se coloca também no YouTube ou no nosso Instagram, você não fica sabendo. Como se inscrever? No YouTube, Crosscast Oficial. Ativa o sininho e receba notificações. No Instagram, Crosscast Oficial. E se você se inscrever já hoje, por favor, posta aí alguma coisa no seu Instagram e marca a gente para a gente poder compartilhar a sua audiência, a sua participação, a sua crítica, a sua avaliação sobre o episódio de hoje, tá? Muito obrigado a você que tem dado atenção a esse nosso apelo e que tem feito crescer. Cada vez que a gente exibe um programa, a gente percebe que pelo menos mais 1, 2 ou 3 convidados acabam aderindo ao apelo e estão se inscrevendo. Começamos o programa sem seguidores e temos hoje já mais de 3 mil pessoas seguindo o YouTube regularmente e acompanhando, postando, criticando ou avaliando o projeto do Crosscast. Dito isto, vamos ao primeiro bloco com a pergunta, Caio, o que é peregrinação? O que é peregrinação e o que o motoclube realiza, por exemplo, como o Falcões de Cristo realiza? Eu vou fazer uma abordagem aqui. Na Bíblia, se eu fosse perguntado o que é peregrinação, eu diria, olha, peregrinação foi o momento em que o povo estava preso no Egito, escravizado no Egito. O faraó estava usurpando, né, do seu direito de liderança e tirando do povo que ele não podia mais dar. Ele tirava serviço forçado, trabalho forçado, né? Obrigava as pessoas a produzir o seu próprio tijolo para as construções. E quando o clamor do povo chegou no céu pelas bocas de Moisés, o próprio Deus fala com Moisés, olha, tenho ouvido o clamor do meu povo e vou mandar você para tirar o meu povo do Egito. O povo sai e começa o que chamamos de peregrinação no deserto. A peregrinação tinha o lugar de saída, né, o Egito, a travessia do mar, ou seja, uma ação de Deus pela travessia do mar, a busca de caminhar no deserto em direção à terra prometida, e a peregrinação tinha como alvo tomar posse e ocupar a terra que Deus prometeu desde Abraão ao povo dele daria. Isso era peregrinação. Tinha nuvem durante o dia para tirar o calor do sol e proteger o povo. Tinha uma coluna de fogo durante a noite, que era para aquecer o povo e iluminar também o caminho. A alimentação era toda milagrosa, Deus dava maná, né? Eles comiam do maná do Senhor, em alguns momentos da peregrinação, águas amargas se tornaram doces. Era uma coisa gostosa de se fazer, porque Deus estava o tempo todo providenciando um caminho seguro, um caminho de direção segura para que o povo chegasse ao seu destino. Isso é abordagem bíblica, cara. Mas o que seria peregrinação num motoclube e o Falcões de Cristo realiza isso assim com que finalidade? Quero ouvir você. Pastor, eu diria que lá no motoclube não tem grande diferença dessa abordagem bíblica, não. Nós aproveitamos muito um momento que é similar à Bíblia. Mas antes eu queria explicar aqui como é que surgiu essa ideia. Todo motoclube que se preze tem uma viagem. Você fala o old school.
Mais a Sim, antiga escola, o exatamente. pessoal que pratica. O pessoal tradicional, o pessoal... Desculpa, gente. A garganta hoje está pegando. E então, dessa forma, eles entendem que é um momento de experiência para cada um dos integrantes do seu clube. Então, isso é muito proveitoso. O que nós fizemos? Nós colocamos Jesus em tudo que a gente vai fazer. E nessa viagem nossa, que é a nossa viagem especial, não é diferente. Então, a cada ponto que foi pensado, peraí, mas Jesus tem que estar conosco. Vamos orar para descobrir, por exemplo, qual o caminho que nós devemos trilhar. Obviamente, então já colocou a prática piedosa da oração. Exato. Não faz nada sem orar. Vocês oram com o objetivo de descobrir, por exemplo, a rotina, uma trilha, o que fazer no cotidiano. Tudo isso vocês fazem à base de oração. Exatamente. Como é que a gente ia definir um trajeto, né? Bom, o trajeto ele é definido através dos clubes ou das pessoas que o Espírito Santo nos indica ser aquele. Nasce no nosso coração através Vocês vão do Espírito consultar Santo. essas pessoas também. Exatamente. E aí a gente, peraí, esse motoclube está aparecendo muito toda hora para a gente. Eu acho que isso daí é uma mensagem do Espírito Santo. Então, opa, ele fica em que parte do Brasil? E assim a gente vai moldando o trajeto. Na verdade, você ora, inclusive, já pela data, né? Sim. Quando vai ser o projeto? Não é só por onde vocês vão passar, vocês definem também a periodicidade. Se uma vez por ano, 2 vezes por ano, e em que data ou mês do ano você sai. Até isso, na oração, você procura em Deus a resposta. Até isso a gente procura em Deus, porque a gente entende que é um momento muito sagrado para Sim, a gente. Né? Então, como é que a gente define essa data? Bom, a gente sabe que a gente não pode ficar menos de 5 dias. E somos todos trabalhadores. Como é que faz para um trabalhador ficar 5 dias fora do seu emprego? Então tem que ser próximo a um feriado. Isso é um critério. Cria toda uma agenda para que ele possa ficar ausente. E aí, mas qual seria o feriado? É aí que entra a oração novamente para que o Espírito Santo conduza e veja o que é melhor. Tem que ser pensado em questão de chuva. Ah, mas vocês não andam na chuva? Andamos. Não é isso. Mas é que a peregrinação ela não foi pensada para ser fácil. Agora, se a gente quiser dificultar, aí se torna muito complexa. Né? Fica mais difícil, né? Fica. Tem que tentar fazer alguma coisa que seja mais agradável, no sentido de aproveitar, até porque você paisagem, boas fotos, né? Boas histórias ali, você pode gravar algum bom testemunho já. Agora na chuva é pauleira, só molhar, limpar capacete, estacionar, trocar roupa, secar, aí realmente o que se lembra mais é testemunho de sofrimento, né? Exatamente. Imagino isso. Não é para ser assim, porque afinal de contas, com a presença de Jesus, não é sofrimento, irmão. Local de saída, por exemplo, como é que vocês fazem? Vocês sempre saem do motoclube ou escolhem locais mais estratégicos? Não, nasce no nosso coração definir o local de saída. Por exemplo, ano passado nós saímos de um ponto que é muito tradicional, um posto de gasolina que a gente sai sempre. Esse ano já nasceu no nosso coração. Posto de gasolina já faz tudo, já abastece, já troca o óleo, já vê, pode comprar ali alguma coisinha para levar na conveniência. É um ponto de partida interessante para a moto, obviamente. Exato. Né? Mas esse ano a gente definiu diferente. A gente quer novamente ter a bênção do pastor Felipe de Missões aqui da PIB e a gente vai sair aqui do pátio da PIB esse ano. Vai sair daqui do nosso pátio com o pastor Felipe de Missões orando e pedindo a Deus que as portas de oportunidades para evangelização aconteçam. Exato. Que legal, que já tem um momento bem particular. Agora, esse negócio das refeições, como é que é isso? Conseguir refeições é complicado, é meio que maná mesmo, assim, se tiver, tem, se não tiver, faz jejum? Exatamente, você sabe que teve um integrante nosso que falou assim, caramba, mas é um desafio ter que conseguir uma refeição, e se eu não conseguir, Caio? Aí eu falei assim, se não conseguir, você vai jejuar, irmão. Jejuar faz bem para a vida. Vai jejuar para conseguir. Que misericórdia. Então, são os desafios. Assim como tem o desafio de encontrar. E aí é importante também dizer o seguinte, que a cada edição os desafios vão sendo mudados. Né? Então, eu vou dizer aqui para você agora o desafio dessa edição. Nós temos que conversar com 4 pastores no meio do caminho. Onde nós vamos encontrar, de que forma, a gente não sabe. Mas a gente tem certeza da providência divina. Acontece. Isso já foi feito e a gente vê como é que Deus é bom demais o tempo todo. Com certeza. Agora, hospedagem. Pensa aí, 5 dias, você me falou em 5 dias, você tem que convencer motoclubes para arrumar 3 hospedagens ou vocês saem com reservas prontas para essas 3 hospedagens? É clima de aventura, pastor. Meu Deus. A gente não programa nada e acredita com fé. É fé. É outro elemento da
da peregrinação, né? É muita fé, é mesmo. fé, e a gente fala assim, não, a gente vai conseguir. Deixa eu só fazer uma correção que de repente eu não me fiz entender direito. Sim. Eu falei que é no mínimo 5 dias. A desse ano, por exemplo, serão 9. 9 dias. Onde a gente vai ter que conseguir... Então dá muito mais do que... Você tem que conseguir pelo menos 8 hospedagens, 7, se 2 dias viajando. A gente não é proibido pagar a hospedagem, a gente vai pagar, mas 3 vamos ter que conquistar, de alguma forma. 3 é uma meta. É, uma meta. Bom, agora eu já fiquei mais calmo. Eu falei assim, não é para qualquer um, não. É uma aventura mesmo, uma coisa de desbravador mesmo. Exato. De corajoso. E você volta assim com muita história para contar. Exato. Com muito testemunho de superação, né? Com muitos contatos, né? Você fala aqui, por exemplo, conversar com pastores. Como é que é isso? Então, exatamente isso que eu estava dizendo agora há pouco, né? A gente tem o prazer de poder sair do Pátio da Pipe já conversando com o pastor Felipe, né? Mas ao longo desses 9 dias, nós temos que conseguir mais 3 pastores. E a gente vai em um motoclube que não é cristão, na certeza de que a gente não vai encontrar pastor lá. Mas se for necessário, a gente vai pedir que eles nos aponte na cidade onde fica a sede deles, qual pastor que eles conhecem. E isso também é uma forma de evangelizar, porque a gente acaba conduzindo que ele fique próximo ao pastor da cidade dele, mesmo que ele não seja cristão. De alguma forma, ele passou a mencionar e identificar aquele pastor como uma ponte de contato para, né, motoclubistas cristãos que venham por ali, passar no ponto dele ali e venham a procurar o pastor. Uma estratégia que já coloca em contato o pastor, né? Eu percebi que na questão da peregrinação, vocês não têm tempo ruim no sentido de sobrar tempo. Num dia de quilometragem longa e maior, vocês vão refletir sobre pecados, sobre falhas. Então, assim, o motor está roncando mais, está indo mais longe. Eu entendo que você, como líder, orienta a sua tropa ali de viagem, não sei se fala assim, né? A sua, né, caravana de viagem ali, a fazer reflexões nesse tempo maior. Como é que funciona isso? Então, para falar sobre isso, eu vou até começar dizendo quantas motos vão. Na verdade, até esse momento a gente não sabe. A gente permite inscrições de motos, inclusive para além do nosso motoclube. Os amigos, as pessoas que a gente conhece, confia, a gente permite que vá. Ano passado escreveram 9, só foram 2. E aí o pessoal fica espantado, só 2 caiu. Mas o que aconteceu? A gente coloca em oração também que só pode ir quem Deus permitir. E ficou muito claro, pastor, que da outra vez que a gente programou isso tudo, pessoas que falaram assim, não, eu vou de qualquer jeito, que isso vai ser bom demais, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Deus não permitiu e aconteceu um impedimento na semana da saída. Então, é isso. A peregrinação... O que acontece, tem que ter certeza que Deus está no controle. Exatamente. Essa questão da confecção artesanal, né? Como é que é feito isso? Todo mundo tem que ser bom artesão, artista. Eu não tenho habilidade de manufatura nenhum. Como é que eu vou fazer uma placa de homenagem? Não entendi nada disso aqui, não. Estou até preocupado. Eu acho que eu sou melhor para pilotar moto do que para fazer placa. Eu explico. Isso daí é porque quando a gente vai visitar um clube desse na peregrinação, a gente entende que a gente tem que levar uma mensagem para ele. E aí isso é feito artesanalmente, porque tem um valor muito menor. Mas é feito antes ou durante a viagem para entregar? Feito antes. Então no processo da viagem já vai levar essa embaladinha. Já vai levar embalado. Porque eu posso tentar conseguir alguém que faça para mim embalo, falar, tá aqui, eu fiz o esforço de comprar e vou entregar. Então... não. E a gente não compra nada na loja, a gente tem que botar a mão na marcenaria. É proibido mesmo? Misericórdia. Tem que pirografar a madeira. Mas, inclusive, toda a madeira vem com uma cruz vazia, porque o nosso Jesus está vivo. Então tem todo um ritual, um simbolismo para montar. E vocês se reúnem para fazer isso? Sim. Se encontram ou cada um tem que fazer sozinho? Não, pode ser sozinho ou tem momentos que são juntos. Você pode criar uma agenda para fazer sozinho, uma agenda para fazer junto. Mas o objetivo da placa é marcar essa visita aí a esses grupos que vocês estão homenageando. Exatamente. Geralmente vocês homenageiam os grupos onde você já sabe que vão passar. Que nós vamos passar, que a gente já fez contato, que está tudo acertado. Porém, a gente leva normalmente 2 ou 3 placas a mais, porque a gente acredita também, pela mensagem do Espírito Santo, que haverão pessoas no meio do caminho que a gente nem esperava e que vai nos ajudar. Ano passado, vou contar rapidamente para o senhor. Quero ouvir. Aconteceu um episódio quando a gente chega... na Pavuna, exatamente no Leão de Judá, do pastor Marcílio, que esteve aqui com a gente. Sim. A gente levou a placa do Leão de Judá, né? Porém, lá, um amigo nosso,
o Montenegro, Humberto Montenegro, que é presidente da Federação do Rio de Janeiro, ele observa que o disco do meu freio não está em perfeitas condições. Dá para viajar, mas eu deveria ficar em alerta. E ele fez aquilo assim, ele fez aquela observação assim, ele foi e colocou a mão onde estava errado. Eu fiquei impressionado com aquilo. Como é que ele não viu nada na minha moto, mas onde estava errado, ele observou. Então a gente entendeu, por exemplo, que essa pessoa proporcionou algo de muito positivo na viagem, ele ganhou também, sem ter programado aquilo, a plaquinha dele. E ele contribuiu, né? Porque disco de freio numa viagem de moto é uma coisa que você precisa estar sempre atento, né? Sempre olhando ali. As pessoas que vocês vão encontrar, né, quando não estão programadas, que tipo de ajuda vocês podem oferecer ou que tipo de abordagem vocês dão a pessoas que vocês encontram e não programaram para encontrar? Na verdade, isso acontece, isso vai variar muito. Conforme a pessoa que a gente encontra, conforme a situação que acontece. E isso é a parte mais valorosa da peregrinação, sim, porque não está escrito no papel. Ela simplesmente acontece, você entende o que está acontecendo e começa a interagir. Nós não fazemos a peregrinação, ela que nos faz, né? Exatamente. É caminhando que se faz o caminho, é bem isso. Ninguém volta da mesma forma, pastor. Sempre volta, o pessoal que volta diferente. Mas vocês registram esses encontros extemporâneos, não programados, vocês guardam isso para efeito de relatório, de autoavaliação da viagem, não é isso? Sim, é tudo registrado, inclusive tem uma regra. Não pode inicialmente ir mais de 5 motos, mas também não pode ir menos de 2. Uma moto não pode ir justamente por causa que o registro iria ficar prejudicado. Comprometido. Então tem que ser mais de 2 e tem um limite, um teto para atingir em função de que vocês têm um objetivo a alcançar, pelo menos no seu caso, no seu objetivo, que não é um retiro, não está saindo em caravana para um retiro para o acampamento, está indo peregrinar com pontos de estratégia para conhecer pastores, marcar motoclubes com as suas homenagens e conhecer, né, novas opções. E, acima de tudo, eu entendi que a sua proposta é um contato com motoclubes não cristãos. É isso? Não, na verdade, a peregrinação, ela visa sempre visitar mais motoclubes cristãos do que não cristãos. Então, se eu visito... O primeiro passo e o objetivo é o motoclube cristão. Sim. É fortalecer esse nosso elo. Os laços, então, sim. O ano em que a gente visita 3 cristãos, a gente vai visitar 2 ou 1 não cristão. Aí esse 1 é o ponto de evangelização, o ponto de dar testemunho pessoal, falar do evangelho, né? Expressar Cristo, pelo menos com a vida, né? A sua vida ali, é isso. Pastor, é um pouquinho mais do que isso. Na verdade... Dá um testemunho sobre isso. Todo momento é um momento de evangelização. Até quando você não imagina que vai evangelizar, acontece algo na sua frente e você evangeliza. Então não dá para dizer que ali acontece... Não é isso. Todo momento é um momento de evangelização. Às vezes até na casa dos nossos irmãos, a gente detecta algo lá que não está acontecendo muito positivo e a gente faz uma interferência. Ali. É uma missão. Vai chamar de interferência espiritual. Exato. Agora, faz isso na hora, geralmente a pessoa ora um pouquinho antes e depois volta com uma estratégia. Tem coisa que não vai nem voltar, tem que ser na hora, né? Tem que ser na hora. A gente faz na hora, de cara para o perigo, como a gente gosta. E depois, claro, que a gente continua um acompanhamento, né? E essa reunião que você faz antes da peregrinação, essa chamada reunião técnica, tem uma reunião técnica antes de peregrinar. O que acontece ali? É só mesmo trabalho, texto, roteiro, ou tem a ver com a moto também, com o veículo, a condição do veículo, fazer exame para viajar, se ele está em condições ou não? Como é que é isso? Reunião técnica antes da peregrinação. Exato. É feito assim toda uma análise e uma indicação para que cada um dos membros tenha cuidado com a sua moto, que é para a gente não sofrer mais do que o previsto, né? Então, tem todo um cuidado com a moto, porém, tem uma outra questão também que é muito batida. Sim. A questão da oração. Sim. A gente firma muito a ideia de que, amigo, se você não orar de verdade, você não será escolhido, porque não é o presidente Caio que vai escolher, não é a primeira-dama que vai escolher, é Deus que vai permitir a sua ida. Então, ore. Então, isso tudo é conduzido também dessa forma. É você e a moto. Quer dizer, o indivíduo vai orar para ser escolhido, vai pedir a Deus permissão para participar e dentro dessas reuniões técnicas vai ter também o apelo de orientação para saber se ele está bem, se a moto está bem, se está tudo em condições. E se ele não apresentar, por exemplo, que a moto dele está em condições e que ele verificou, como é que é feito? O grupo pode tentar ajudá-lo na manutenção, ele faz sozinho?
ele não tendo condições não vai poder ir, porque realmente o grupo, cada um tem que cuidar da sua. Existe algum futuro aspecto de solidariedade nesse processo? Antes da saída, tudo isso é feito via orientação nossa e condução de um profissional mecânico. Né? Se durante a viagem tiver algum problema, a gente tem solidariedade com o amigo e a gente fica para dar um apoio até encontrar um mecânico na cidade que a gente parar, para que ele não fique abandonado. Então, a ideia é a irmandade, é a união. Tá? Mas isso já dentro da peregrinação. Isso. Eu falo na reunião técnica, quando o indivíduo ainda está sendo escolhido ou não para ir, se ele descobre na parte técnica que a moto dele não está em condições, essa solidariedade pode acontecer também no sentido de ver um apoio para ele, um preço justo, um mecânico mais barato, o grupo pode tentar pautar alguma coisa que o grupo pode ajudar, porque às vezes aquela pessoa não está em condições naqueles 5 dias de arcar com toda a mudança que a moto pode fazer. Pode ser um cabo de embreagem, eu não sei falar, porque pode ser o disco que você falou agora, disco de freio. E se isso surge ali naquele ajuntamento técnico, o grupo pode pensar alguma coisa para o indivíduo ou realmente ficará somente a cargo dele? Sim, para entrar na caravana. Essa é a vantagem de estar coletivamente. Estar coletivamente. Em grupo, né? Porque aí um conhece um mecânico que consegue solucionar aquilo, outro conhece onde aquela peça é vendida mais barata, e a gente vai trocando essa informação para ter viabilidade de todos participarem. Da maneira que o indivíduo alcança a viabilidade de participar. Isso. Caio, muito bacana, estamos aí conhecendo, eu creio que você não conhecia, eu também não. Peregrinação para nós aqui mesmo do Crosscast sempre é a peregrinação do deserto, a Bíblia mesmo, né? É Moisés, o povo, né? A gente vai entendendo aqueles 40 anos até chegar na Terra Prometida. E hoje estamos entendendo que tem oração, procura por uma data, estou aqui recapitulando um pouquinho, né? Procura por uma data, a escolha de um roteiro, que pode variar, eu não sei se eu entendi bem, de 5 a 9 dias, alguma coisa assim. Isso, exatamente. exatamente. Me lembro bem, de 5 a 9 dias. Pode variar nesse período de 5 a 9 dias, e que toda essa escolha de data, período, duração, faz debaixo de oração. Podendo surgir, tem motoclubes que já estão programados, podem surgir eventos extemporâneos, que surgem das conversas e do relacionamento ali onde você vai, com a base onde você está. Tem uma procura por refeições, né, que você tem que ter a sua que você paga, a hospedagem que você paga, mas tem aquelas que você é em estado a conseguir, a procurar, criando em você uma agenda de superação, relacionamentos que ajudam também no testemunho da fé. Exato. É tudo isso? É tudo isso. Nós passamos ano passado por uma cidade chamada Frutal. Frutal, onde fica isso? São Paulo indo para Goiás. E logo à frente, numa cidade que eu não consegui detectar qual era, mas logo à frente de Frutal, a gente procurou uma igreja evangélica para dormir, porque a noite caiu muito rápida, tem fotos que mostram isso, e na cidade não tinha luz, não tinha nada. Vamos procurar uma igreja evangélica para dormir. E descobrimos que ali não tinha igreja evangélica. Informação boa para o ministro de Missões. Exatamente. Então, olha quanta coisa a gente acaba descobrindo sem querer. O motoclube já volta como agente de plantação de igreja. É meio como Josué e Caleb. A terra não é boa, não tem frutos, e é lá que nós precisamos estar, né? Esse é o relatório do motoclube quando volta para a igreja. É lá que a gente tem que botar a planta do nosso pé. É isso. E isso foi uma característica da peregrinação do ano passado. Do ano passado. Os 9 que se inscreveram, só 2 puderam ir. Quando a gente chega lá na terra do Marcílio, né, de Judá, ele fala assim, caramba, Josué e Caleb. E aí que a gente se tocou quem realmente eram os 2 espias que estavam ali prontos para descobrir. Voltando com a notícia de que tem uma terra não alcançada pertinho de nós aqui, né? Exatamente. Região sudeste de São Paulo. É isso. Exato. Caio, que conversa boa. Tenho certeza que o pessoal do motoclube aí, o pessoal que está assistindo, está gostando. Né? Eu só não posso seguir direto, tá, pessoal? Deu um minuto agora, o Caio vai tomar uma água, vai melhorar a garganta dele, que hoje ele não está legal da garganta, mas vai ficar bom em nome de Jesus. Amém. Enquanto ele toma água e refrigera a garganta, dá um intervalo, pessoal, a gente volta já. O Crosscast volta já. Fique ligado. Estamos de volta com o Crosscast. A apresentação:
Pastor Carlos Elias. Estamos de volta com o Crosscast, 59º episódio. Caio Lames conosco, Falcões de Cristo, nosso motoclube aqui do bairro, Falcões de Cristo, que é conduzido e dirigido pelo nosso membro aqui da igreja, Caio Lames. Ele está conosco hoje falando sobre peregrinação e estratégias para abordagem e evangelização, especialmente de motoclubistas, né? Viajando por motoclubes cristãos, procurando, dentro dessa pauta, abordar pessoas em motoclubes não cristãos, usando tudo e todos como experiência de evangelização. Caio Lames, segundo bloco, como foi a última peregrinação que vocês fizeram? De fato, como é que ela se deu? Quais experiências vocês tiveram na peregrinação passada, no sentido de vivência? O que é que você lembra de vivência? O que foi planejado? O que não foi, né? Você pode contar, por exemplo, coisas que você deve evitar, aí dá um conselho para a galera que vai. Tem coisa para evitar, o que não deve fazer? Tem sempre algum cuidado que a gente tem que ter, né? Afinal de contas, a estrada é perigosa. Andar de moto é perigosíssimo. O pessoal fala assim, e aí, Caio, eu tô pensando em andar de moto. Eu falo assim, não, é muito perigoso. Não faz isso, não. Eu sou uma pessoa que já estou acostumado, então eu não consigo sair desse vício, dessa coisa. Mas eu não aconselho, não. Moto é muito perigoso. Isso é uma realidade. É que depois que a gente pega gosto, é complicado, né? Mas falando da peregrinação que nós fizemos, sempre me vem à memória uma situação quando a gente estava se deslocando de Resende para Goiás. Claro que a gente... É chão, hein? A gente não fez isso tudo num dia só. A gente quis andar com prudência, né? E a gente deu uma parada em São Paulo. Mas tudo que a gente colocou no papel, teve uma única situação que eu não consegui realmente colocar no papel. Que era a definição de quando a gente fosse passar de Resende para Goiás, se a gente iria passar mais pelas cidades mineiras ou mais pelas cidades paulistas. Eu não consegui nada que o Espírito Santo me dissesse assim, isso aqui vai ser melhor por causa disso. Eu não consegui, não nasceu nada no meu coração. Sim. E depois eu fui descobrir por que não nasceu. Porque quem tinha essa informação era o espia que estava do meu lado, o Paulo. Aliás, Paulo, um abraço, você que está nos assistindo. O Paulo me vira quando a gente está lá em Resende e fala assim, pô, eu tenho um primo que mora em São Paulo. Sim. Eu falei, pô, que legal. Aí eu já pensei, né, pô, já é um local para dormir, já cumpre uma etapa, né? Aquela etapa de conseguir um lugar para dormir. Tem um lugar... desafio ali, né? Exatamente. E aí ele falou assim, você vai gostar de conhecer o meu primo, porque ele é pastor. Eu falei, opa, mais uma etapa, eu vou conversar com o pastor. E assim a gente foi bobinho, mas a gente pede que Deus conduza, e aí vai ser feita a vontade dele, né? Então, quando a gente chega lá na casa, e eu vou evitar citar todos os nomes... Tá bom, claro. Né? A gente descobre que esse pastor está há 4 anos afastado da igreja. Uau! Foi um impacto muito grande. Uau! Porque a gente estava com uma expectativa, chega lá e, caramba, o que aconteceu com esse irmão? E aí, pastor, ele relata, né? Eu não vou entrar na intimidade dele, mas... atesto para vocês que realmente a situação que ele passou na igreja dele foi muito séria, muito séria. E dessa forma eu dou razão a ele de parar, pensar, repensar. Mas o fato é que naquele momento eu falei assim, a gente não pode perder essa pessoa tão capacitada para conduzir, para construir a obra para o reino. E eu, que o senhor sabe muito bem, você me batizou aqui na igreja, né? Sim. Mas eu que estou engatinhando ainda, estou aprendendo ainda muita coisa. Naquele momento, eu que jamais pensaria que eu poderia pregar para um pastor, foi assim que o Espírito Santo me viu como ferramenta e eu preguei para o pastor. Violão na mão, música, cantando ali, confortando, consolando o irmão e despertando o irmão a voltar a amar Jesus e o Evangelho. Exato. Ficamos falando horas e horas sobre a importância daquela pessoa que... A minha convicção, pastor, é de que as pessoas iriam parar na frente dele. Ou seja, ele iria voltar a ser chamado para a pregação. E eu falei, você não pode se permitir não trabalhar com isso. Enfim, depois de horas e horas, ele falou assim, mulher, pega lá a nossa viola, que a gente vai voltar a cantar louvor. E passamos a madrugada toda cantando louvor. Recentemente... Ele e a esposa? Ele e a esposa. Meu Deus! Você já parou para pensar que essa peregrinação só por essa alma já valeu a pena? Exatamente. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Exato. E eu penso que naquele momento esse pastor viu claramente que dois anjos entraram na casa dele
porque começaram a orar lá atrás, nós estamos falando já de alguns dias de viagem, nós estamos falando de alguns dias de planejamento, de pensar e colocar que esta casa não estava na rota de vocês, mas ela já estava no coração de Deus, na rota de Deus, para que você passasse. E por isso tanta indecisão, no sentido de que não era para você decidir, era Deus que precisava levá-los por esse caminho, porque se você já tivesse decidido, você não ia passar nessa casa. Exato. E essa era uma missão que você não cumpriria se não fosse a disponibilidade de estar na agenda de Deus ali. Exato. Que trabalho! É uma coisa assim, chega a arrepiar como que Deus escolhe mandar 2 pessoas preparadíssimas na casa de alguém que está longe dos caminhos do Senhor, precisando voltar. Exatamente. Então, isso é fabuloso. Por isso que eu digo que a peregrinação que a gente formula, na verdade, não somos nós que formulamos, é Deus. Nós somos só a ferramenta que permite colocar isso no papel e as maravilhas acontecem dentro daquilo que a gente nem imaginava. Com certeza. Caio, na carta de João, né, o texto de João para o Apocalipse, tem uma citação, a carta de Filadélfia, dizendo assim, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Como é que você faz uma visita num motoclube que diz que não vai te receber? O cara diz assim, no nosso motoclube você não vá, porque você lá não vai ser recebido. E você vai e é recebido. Que espírito é esse? O que aconteceu com você? Porque normalmente alguém me diz isso, eu não vou. Eu sou bem-vindo, mas o cara diz, não vou te receber. Provavelmente no nosso motoclube você não vai ser aceito. E lá o cara te recebe. Essa é uma história que eu conto com muito carinho, pastor. Sim, muito carinho mesmo. Que vivência que a gente pôde ter, né? Antes de sair do Rio de Janeiro, a gente faz contato com todas essas pessoas, né? E desde o início, eu tenho a honra de dizer que eles nos castigaram muito, porque eles são tradicionais demais. É não daqui, não dali, chibata daqui, não, você não vai vir aqui. E eu assim, mas espera aí, nós oramos. Deus falou que era para ir nessa casa. Não, peraí, alguém não está entendendo alguma coisa e eu acho que não sou eu. Né? E a gente meteu o pé firme. Bom, chegou um ponto que eles falaram assim, as mulheres de vocês usam colete. A gente não pode valorizar isso. Sim. A gente só abre a nossa casa para as nossas finalidades. Eu falei, irmão, eu sei cumprir regra. Se elas precisarem tirar o colete, elas vão tirar o colete. Sim. A gente respeita vocês. Sim. Enfim, e aí daí foi negociando, acabou que eles aceitaram. Quando a gente chegou lá, um dos integrantes me contou uma história do pai, dizendo mais ou menos assim, meu pai, ele se tornou motociclista, mas ele era realmente roqueiro. E todo mundo aqui no meu estado, vou também evitar de falar qual é o estado, mas todo mundo aqui no meu estado, quando tinha que cantar alguma música do Creedence, chamava o meu pai. Mas eu odeio essa doença. Essa doença levou meu pai. E a gente percebe claramente que ele se emociona. Por quê? Porque a frase seguinte já é assim, a minha mãe também está com essa doença. E a partir dali, pastor, tudo passou a fazer sentido. Eu que estava achando que eu estava indo para conhecer um pouquinho mais do motoclubismo tradicional, ali eu entendi que a gente estava em outra missão. Tinha uma pessoa doente naquela família. E aí nós podemos fazer um grupo de oração, quando voltamos para o Rio de Janeiro, com 400 pessoas. Um grupo de oração de 400 pessoas? Inclusive, o senhor é uma delas. O senhor deve lembrar quantas vezes o senhor recebia a mensagem por minha parte, falando da dona Gleice, Glécia. Eu lembro, você postava no grupo. Exatamente. Para orar. É Glécia. Dona Glécia. Ela era a esposa do senhor que morreu? Não. Isso, esposa do senhor então, que morreu. Então, mãe desse jovem que está te recebendo. Exatamente. Isso eu não sabia, eu só sabia que era para orar para o tratamento de saúde e tal. Sim. Exatamente. E Dona Glécia foi caminhando conosco em oração, Os meses foram passando, ela fez a cirurgia. E depois que fez a cirurgia, teve que fazer um ajuste. Mas, olha, Jesus o tempo todo conduzindo. E, no final, os médicos viraram para o filho dela e disse assim, olha, nós temos que cumprir o protocolo. Só daqui a 5 anos que a gente pode ter certeza que a sua mãe está curada. Mas, hoje em dia, eu já digo para você, não tem mais a doença. Então, a gente falou assim, nossa, a nossa missão valeu a pena. Com certeza. Caramba, como foi sensacional receber tanto não.
e no final todo mundo compreender. O lugar onde era um não duro, né? A porta se abriu. Exato. E você foi um esteio, um apoio, né? Para o jovem enfrentar, né? O pai falecendo de câncer, a mãe doente. Exato. E vocês foram ali um bálsamo mesmo, um refrigério. Exato. Para aquele pessoal, coisa que eles não teriam de outro grupo, não, de outros parceiros, talvez não nessa dimensão, né? Exato. E hoje nós temos um relacionamento de irmãos, de proximidade. Que coisa boa. E é assim que a gente vai ganhando espaço. Porque Jesus... E respeito, né? Num ministério como esse, Exato. Ganhar espaço e respeito é tudo de bom, né? Exato. Porque é uma coisa que o pessoal é muito conservador, muito fechado, né? Exato. Mantém ali o mínimo de contato desnecessário, só o necessário, né? Só mesmo o necessário. Nós conhecemos vários motoclubes lá que moram ao redor deles e que não têm entrada na casa deles, porque eles são assim muito tradicionais, muito fechados. E eu vejo, inclusive, virtude nisso, tá, pastor? Não estou criticando nada, não. Mas quando Jesus nos mandou lá, olha, foi diferente, sabe? E assim, a gente entende que o ID é até os confins do mundo. São em todos os cantos. Jerusalém, Judéia, Samaria, quer dizer, até os que não estão na pauta de conceito e preconceito têm que trabalhar, e confins da terra. Exato. É assim que você chega em Brasília, né? Brasília é o último ponto. Você vai chegar em Brasília, se eu estou certo, lá fica quem? Pregadores do Caminho? Lá fica uma das sedes do Pregadores do Caminho. O que aconteceu lá? Então, lá a gente é abordado pelo nosso irmão Rogério, né? De forma fantástica. Sim. Onde ele vem com um discurso que tem tudo a ver com o que eu tinha acabado de pensar enquanto eu me deslocava de Goiás para Brasília. De Goiás para Brasília eu já estava agradecendo, já era um final, né, uma reta final. E eu, Senhor, muito obrigado. Poxa, como foi bom, até os momentos de dificuldade, até os momentos que a gente pensou em dormir na rua, a hora que não tinha internet, não tinha GPS, até as dificuldades, o Senhor providenciou o acalento. Sim. Então, naquele momento que eu estou agradecendo, a gente chega lá e o Rogério nos traz uma reflexão, nos traz uma palavra, dizendo que a coisa mais difícil que existe é a gente conseguir escutar Deus. Se a gente tiver essa capacidade, se a gente estiver em sintonia com Ele, tudo fica mais fácil. E era exatamente o que a gente sentiu ter vivenciado. Em todos os momentos da peregrinação, quando a gente conseguiu escutar Deus, facilitou a nossa vida. Aí foi exatamente a última mensagem. Quer dizer, não foi planejado, ele não sabia nada do que estava se passando, mas nasceu no coração dele que ele nos trouxesse essa palavra. Os pontos de sucesso, que as pessoas que foram melhor cuidadas e as abordagens onde vocês foram mais relevantes, foi Deus que levou. Exatamente. Foi uma pauta divina e foi o próprio Deus, pelo Espírito Santo, conduzindo. Isso ele pregou lá, testemunhando para você como Deus estava conduzindo a caravana. É isso. Mesmo sem ele estar com a gente. Sim, né? Sim. Então é fantástico. O pastor Rogério não estava. Ele comunica uma palavra que vocês viveram, mas que ele não viveu. Mas era a confiança dele de que quando se escuta Deus em uma peregrinação, numa viagem, começa quando realiza grandes obras. Exato, é isso. Exatamente. É como diz o salmista, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, né? É isso aí. Cara, que boa conversa. Vamos para o intervalo 2, tá? Rapidinho. Intervalo 2, pessoal. Um minutinho, a gente volta já. O Crosscast volta já. Fique ligado. Olá, queridos telespectadores do Crosscast. Aqui quem fala é o David. E hoje eu venho trazer uma novidade para vocês. A Ótica Seropédica, fundada em 2007, carrega uma tradição de uma empresa familiar, que vem se aperfeiçoando ao longo das gerações. Nos orgulhamos de oferecer um produto de excelência e de alta qualidade. Trabalhamos com todas as lentes disponíveis no mercado para atender a sua necessidade. Recentemente passamos por uma grande reforma para atualizar o nosso consultório oftalmológico. Diga-se de passagem, é um diferencial no nosso setor. Contamos com 2 oftalmologistas altamente qualificadas que atendem aqui semanalmente, garantindo assim um atendimento especializado e personalizado. Nosso compromisso é proporcionar a melhor experiência em saúde ocular, unindo tradição e modernidade para cuidar com excelência da sua visão. Para maiores informações, fale com a gente no nosso WhatsApp e siga a gente no nosso Instagram. Ótica Seropédica, como você gostaria de ver hoje? Estamos de volta com o Crosscast. A apresentação, Pastor Carlos Elias.
Estamos de volta. Já estamos no terceiro bloco, caminhando para o final do nosso programa. Quero agradecer a sua audiência que está conosco, né? Você que está conosco até agora, participou aí desde o início, já está com certeza deixando aí, né, na nossa linha de comentários. Não deixa só no chat, não. Vá lá agora no comentários, tem uma diferença entre o chat e o comentário. Deixa um comentário aí sobre o que é que você achou do programa, como você percebeu aí a abordagem, né, da peregrinação e também das oportunidades, das estratégias que o Deus, pelo seu Santo Espírito, nos dá para evangelização. Convidado de hoje, Caio Lames, falando sobre peregrinação no motoclubismo como estratégia de evangelização. E a pergunta final para fechar o bloco é: Caio, quando será a próxima peregrinação? A próxima peregrinação já é esse ano, daqui a um mês, a gente vai estar na pista novamente. Em maio? Em maio. Mais de um mês um pouquinho, né? Um pouquinho mais, né? Na verdade, começa 30 de abril. Abril. Né? E aí a gente vai percorrer aí cidades do sul. Vocês vão para o sul do país? Vamos para o sul dessa vez. Vocês foram na outra, foi para o centro-oeste. Para o centro-oeste, exatamente. Ok. E o que vocês pretendem nesses novos desafios aí para o sul? Passar frio? Mais? Além de tudo isso, mais o quê? O mês que a gente vai não é um mês de muito frio, apesar não, de né? ser sul. Na região lá, é um não. mês bem agradável, mas claro, o sul é sempre mais frio do que o nosso calor aqui do Rio de Janeiro, né? Mas vamos conhecer 3 clubes. Um deles eu já conheço, mas não conheço a sede nacional deles. Vamos conhecer. E vamos conhecer o nosso amigo Índio Estradeiro, uma das maiores personalidades do motoclubismo do Brasil. Fica lá em Pelotas. Vocês estão tratando para estar com ele. Isso. Conhecer o Índio Estradeiro. Exato. Contar boas histórias, né? Marcar a presença lá e voltar para testemunhar também, né? Pensamos em colocar o pé no Uruguai, já que a gente vai estar a 100 quilômetros, e depois a gente começa a voltar. Tem uma parrilha uruguaia aí, pode ser que dê certo, né? Exato. Coisa boa. Caio, para terminar o programa de hoje, né, deixa uma mensagem final aí para quem está ouvindo e assistindo, né? Sobre como você está pensando esse projeto e para o futuro, como vive a experiência de um motoclubista, quem está querendo conhecer, por exemplo, os Falcões. Importante também no final deixar aí o contato dos Falcões, um celular, um arroba. Creio que o arroba vai ser colocado, o arroba aí do Instagram de vocês, o pessoal entrar lá no direct, falar com você, né, quando são as reuniões. Fala um pouquinho que tipo de mensagem final você fala para quem está assistindo sobre a oportunidade de participar de um motoclubismo e também de uma experiência de evangelização tão diferente como essa. Então, posso deixar o meu contato telefônico. Vamos lá. Para quem se interessar. E a gente pede muito que os membros das igrejas evangélicas, principalmente da nossa região, possam realmente olhar com carinho e, de repente, pensar por que não fazer parte desse projeto. Ok. Por que não realizar uma evangelização sobre 2 rodas? Sim. De repente, você tem essa característica, não sabe, ainda não se descobriu porque não experimentou. Então, fica o convite. Meu telefone 021, né? 974-81-5114. É esse. E com relação à mensagem, pastor, a nossa pegada é muito com relação aos improváveis. Né? A gente entende que o local onde a gente vai é um local que, se um pastor bem qualificado for, ele não vai ser bem recebido, mas nós vamos. Porque a gente tem esse linguajar, a gente tem essa característica, e se a gente tem essa aceitação, a gente tem uma abertura nesse solo para uma semente bem fértil. Nesse caso, só entra mesmo com o colete, com os escudos, né? Não tem para onde correr. Não tem. É um motoclube fechado e só mesmo motoclubista já licenciado de colete e escudo tem que ter escudaria para penetrar nesses lugares, não é isso? Exatamente isso. Então, por isso ele tem que começar numa escuderia, procurar um motoclube cristão, como o Falcões, se filiar, começar a participar do projeto até que ele vai preencher o escudo, aí vai ganhar um convite, né, depois de oração, para poder fazer. Não é isso? Exato. Uma peregrinação. É a questão da representatividade. Sim. Né? Como é que a gente vai ter representatividade? Só se você fizer parte do meio. Sim. Se você não fizer parte do meio, não te dão valor, a verdade é essa. Então, por isso que a gente faz essa caminhada séria, respeitando a cultura biker do old school, para poder realmente estar ali com valor. Senão a gente não tem valor ao estar ali. E lembrar o pessoal que está querendo se filiar no Motoclube Falcões de Cristo, que o Motoclube do Falcões de Cristo não é uma igreja. Não é uma igreja, não vai praticar os dogmas da igreja, no sentido de que todos eles serão ali praticados como sistema religioso. Não. Vocês vão convidar as pessoas para terem uma experiência de conversão e de serviço a Cristo, não é isso? Exato. É muito importante falar sobre isso, porque às vezes a pessoa quer se filiar e o pessoal pensa que, por ser um motoclube cristão, vai para uma experiência do templo, do culto na igreja. Não. É um motoclubismo que visa
o trabalho de conversão e trabalhar com convertidos a Cristo para servir na evangelização. É isso. É isso. Inclusive, algumas pessoas me criticam porque eu uso muito a expressão de que a gente não faz motoculto, que é o que normalmente os motoclubes fazem, aqueles que são cristãos. Sim. Eu entendo que a gente tem que fazer algo similar a isso. Por quê? Porque a gente tem que trazer para perto aqueles que não são crentes. Sim. Né? Então, é daí que a gente consegue crescer o reino. Sim. Se a gente fizer igual o que o crente já faz, eu prefiro mandar ele para a igreja. A igreja já faz esse papel com excelência. Ele vem de colete e assiste o culto. Exatamente, já faz com excelência. Você quer que ele pratique o motoclubismo, mas dentro dele expresse a sua fé, não é isso? Exatamente isso. E para isso ele tem que ser um cristão convertido, legitimamente convertido. Exatamente. Aqui no intervalo a gente falava, tem gente que tem uma experiência ruim com a religião e quer traduzir isso como experiência ruim com Cristo. São coisas distintas. Às vezes ele se decepcionou com pessoas, com um sistema religioso que está, às vezes, tão pesado e tão denso que ele não conseguiu seguir. Porque, às vezes, os dogmas, os ensinos, as cobranças são tão duras que ele não consegue se adaptar, mas que quase sempre não tem muito a ver com a pessoa de Cristo. Seguir a Cristo é mudança de vida, reconhecidamente aceitar a graça dele, salvadora dele, que é um presente doado por Deus na cruz a nós, por amor ao ser humano que não merecia, e ao abraçar essa dádiva de amor, viver uma vida de resposta a essa graça. É isso que é graça e salvação. E é isso que eu entendo lá no Motoclube de Vida ao Alcance, ok? Exato. Se ele quiser mais do que isso, aí ele vai procurar uma denominação, como nós aqui somos batistas, ele terá uma vida religiosa, uma cultura religiosa, vai ter ensino bíblico, escola dominical, pequenos grupos de multiplicação, encontros de oração, mas aí a vida e prática religiosa. E nessas práticas tem muita lixa. Sim. Você tem sucesso, às vezes tem fracasso, o cara se dá bem, se dá mal, as pessoas se acertam, se ofendem, né? É uma lixa. E eu falo, e a experiência dentro do grupo não pode ser tratada como uma experiência final de uma experiência com Cristo. Não, é uma experiência comunitária. Exato. E às vezes você até com um jeitinho, às vezes com um bom jeitinho, troca de comunidade e tem uma experiência de melhor sucesso, que acha que você está na comunidade errada e não seguindo o Cristo errado. Isso é muito importante dizer também. A gente entende que a comunidade é um segundo passo. É um segundo passo. A gente está muito preocupado com o primeiro passo. É a conversão. Exato. O primeiro passo, a gente entende que aqueles que não são crentes ainda vão fazer um olhar de que os dogmas são muito pesados. Não, para que serve isso? Não, mas eu questiono isso. Não, mas eu não acredito nisso. Beleza, até porque ele não vem desse mundo religioso, ele não conhece essa linguagem. Exatamente. Ele vai ser iniciado na Bíblia ali. Exato. Ele vai ouvir, quem sabe, o primeiro evangelho, né? João, o primeiro capítulo do evangelho ali. Como é que você vai falar para o camarada questões de ceia, santa ceia, corpo, né? Dízimo, ofertas, jejum? Ele não vai dominar nada disso. Nada. Ele precisa nascer de novo. E só com o tempo demandas outras da vida com Cristo virão, né? Exato. A provocação que a gente faz é, esquece esse dogma, meu amigo. Primeiro experimente uma conversão com Cristo. Isso. Porque é a partir daí que você vai ter experiências positivas com Cristo. Conversa de Jesus com Nicodemos. Necessário vos é nascer de novo. E é só um caminho, nascer da água e do Espírito. Isso legitima a conversão, né? É isso, exatamente. E a gente tem certeza, porque a gente já vivenciou isso, né, pastor? É isso que eu falo. Quando a gente vivencia isso... Você transmite do que você conhece. Exato. Você já viveu essa mudança, você já é uma nova criatura e consegue dizer para a pessoa que isto é algo indescritível. Exato. E aí tudo aquilo que a gente fala de duvido, não. Ali é real. A gente vivencia, é real. Que bom. Caio, feliz de estar com você, ovelha do coração, né? Meu presidente favorito do motoclube favorito aqui, Falcões de Cristo, que o pastor Renato, o pessoal do Pregadores não fique com ciúme, né? Que o pastor Marcílio também não fique. Eles já vieram aqui, eu tratei muito bem, sim, mas o meu diretor favorito é o Caio Lamos. Caio, a gente recebeu para te dar de presente, como sugestão até para você amanhã pensar na hora que o pessoal se converte e começa a participar do Falcões de Cristo com muita garra, a ter um expediente maior de ajuda, de aconselhamento e um material de leitura para edificar. Eu estou recomendando como presente hoje para você, da editora Fiel, a Carol, a Cauane vai colocar na tela, Homens de Verdade. Tá aí, pessoal, ó. Homens de Verdade. O chamado de Deus para a masculinidade. Sensacional. Eu li a obra, vibrei, inclusive fiquei sabendo por você que parece que outras igrejas já estão usando na abordagem com homens e também dentro, aí, às vezes, dos motoclubes, né? Sim. Então fica a dica. Dr. Richard Phillips é um especialista no assunto. O material
Está muito bem traduzido e redigido em português, linguagem fácil e já em capítulos de ensino e aprendizado. Então, eu estou passando para você, espero que você leia, espero que você goste. Qualquer hora é capaz de eu ser convidado para ir lá no Falcões e dar uma boa palavra para os homens que querem aprender um pouco mais de si mesmo, é autoconhecimento, né? Eu falo que é um conhecimento do alto, porque vem de Deus, e autoconhecimento, porque eu sou homem, e ajudar esse indivíduo a se conhecer. Presentão, veio aqui, lembrança, leva com carinho da editora Fiel para você. Só tenho a agradecer, pastor, o convite já está feito, vamos levar o senhor lá para o senhor poder falar um pouco sobre isso, e é um conteúdo que a gente percebe que faz a diferença. Faz Se esse motociclista tiver esse conteúdo, ele se torna um outro motociclista muito mais capacitado. Que legal. Caio, agora para você ali na sua câmera 1 aqui, dê o seu boa noite, boa tarde, bom dia. Vamos despedir do pessoal e agradeço. O pessoal deu atenção para a gente até agora. Estão comentando aí no chat o Crosscast, programa de teologia, discutindo Bíblia, teologia e saber, falando sobre evangelização e motoclubismo. Tenho certeza que o pessoal vai dar um like, vai gostar e vai divulgar para mostrar também que o Crosscast não faz só teologia bíblica e doutrina, não faz só biografia, faz também cotidiano, né? A vida do crente no dia a dia. Estamos aí também com o programa de cotidiano no Crosscast, que tem, com certeza, ajudado muito a gente. Vamos agradecer, fala da sua participação e a gente se despede do episódio 59 hoje aqui. Maravilha. Queria agradecer realmente a todos que ficaram com a gente até aqui nesse momento. E se por acaso descobrirem que tem um irmãozinho que não conseguiu ficar até o final, porque de repente ainda não conseguiu compreender a mensagem que a gente leva, ilumina essa mente. Porque tudo que a gente precisa é que as pessoas entendam que o que a gente faz é um trabalho sério, voltado para o reino. Essa é a mensagem final que eu quero deixar para vocês. Obrigado. Amém. Caio, obrigado por aceitar o convite. Esperamos que você já vá ensaiando aí, né? A sua quarta participação, né? De episódio a episódio, vamos montando, né, uma agenda de compartilhar o cotidiano da evangelização e do trabalho de evangelização do motoclubismo. Pessoal, você que foi conosco aí, um dia abençoado, uma semana abençoada, e se você está assistindo já no final de semana, que seja um final de semana abençoado, que você tenha sempre sábados e domingos, sábados com sua família, é minha oração, e domingos na sua igreja, firme na piedade, na vida cristã, no estudo da palavra, ouvindo a mensagem, se tem ceia, celebrando o pão, o vinho da comunhão, tá bom? O programa 59 foi para conta, eu quero convidar você para a semana que vem, episódio 60, 60º episódio. É semana que vem, o Crosscast aguarda você. Letrinha subindo, o áudio baixando, quem está na tela, letrinha subindo, quem está no áudio, no Spotify, o áudio vai baixando, vai sumindo, programa terminando. Tchau, pessoal. Obrigado pela sua audiência e pela sua participação.